Boa noite. Nós já estamos ao vivo, né? Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui com o meu amigo aqui, o Guilherme Bunger. É assim que fala, né? Guilherme Bunger. Guilherme Bunger. Bunger, desculpa, é Bunger. É difícil, né? É igual o meu nome também, é um pouco complicado. Daqui a pouco começa a chegar o pessoal, começam aí a fazer perguntas, né? E vamos tocando aqui. Hoje nós vamos falar aí sobre a causa animal, né? O que tem por trás disso, né? Quais são as intenções aí que existem por trás de tudo isso. E o Guilherme vai fazer uma apresentação aí, primeiro, né? Vai falar um pouco de quem é ele, para vocês conhecerem, e logo em seguida a gente vai desenvolver o assunto. Meu amigo, por favor, fique à vontade. Tá legal. Primeiro, muito obrigado, Munir, aí pela sessão do seu espaço, para que eu possa me apresentar para o teu público e esclarecer algumas coisas que muita gente tem visto aí na mídia e acabam tendo uma visão distorcida por conta de uma retórica, de uma narrativa completamente distorcida e bonitinha. Mas o meu nome é Guilherme Bunger, eu sou conhecido também como o xerife animal, já que meu nome é tão difícil, né? E eu sou canicultor há quase 27 anos. O que é canicultor? Canicultor é o criador de cães, né? Eu crio cães de raça pura, tá? E vendo meus animais, faço muitas famílias felizes e já contribuí com a Receita Federal, já contribuí com a Polícia Federal, com cães, cães que já foram, inclusive, para poder ser guias de cego, cães que curam muita gente da depressão, cães que curam muita gente da solidão, né? Ainda mais agora nessa época de pandemia. Então, assim, é uma criação responsável, uma criação ética, é uma criação que ela obedece todas as regulamentações exigidas, tá? Além disso, eu sou administrador de empresas, me formei na FAAP, depois disso eu fiz um MBA pela Marinha do Brasil, e depois fiz um outro MBA em Barcelona, na Espanha, e atualmente eu acabei de concluir 2 extensões de graduação e estou fazendo uma pós-graduação em Ciências Políticas. Muito se fala aí da causa animal, né? E até queria te perguntar, você tem algum bichinho de estimação? Eu tenho 3 gatos, uma gatinha tem 21 anos. Nossa! E tem uma cachorrinha, uma Shih Tzu. Eu adoro esses bichinhos. Eu também. Eu comecei a ter a minha relação com animais quando eu tinha 3 anos e meio de idade, né? A gente encontrou um cachorrinho abandonado na rua. E aí a gente pegou ele para criar, que era o Pitoco, né? Era um vira-latas, né? E depois dali, eu e meus irmãos, a gente sempre foi muito afeiçoado a animais. E aí a gente teve sempre vários cães, né? Geralmente de raça. A gente teve Pinscher, a gente teve Basset Hound, a gente teve Beagle, Poodle, Cocker Spaniel. E aí depois eu tive uma gatinha siamesa, tive aquário com meus peixes. Meu pai sempre gostou muito de pássaros. A gente tinha pássaro preto, melro, canarinho. Legal. Então, assim, sempre tivemos rodeado de animais. E na época que eu fui morar sozinho, estudava na faculdade e tal, aí não dava para ter animal, né? Trabalhava o dia inteiro, faculdade à noite, morando sozinho, não tinha condição de ter um animal de estimação em casa, né? Senão seria muito ruim para o próprio animal. Mas depois eu me apaixonei por uma menina linda, que virou minha esposa, médica veterinária, e aí ela empreendeu na área de criação de cães, faz isso com muito esmero, com muito carinho, com muito cuidado, e a gente tem tudo isso daí legal. Que bacana. Eu já tive até galo quando era criança, e já tive muito bichinho já de estimação, sempre gostei desde criança, né? Boa noite a todo mundo que chegou aí. O Wagner Ávila acabou de entrar. Esse aí é um cara que você vai ter que fazer uma live com ele, cara. Você vai gostar. Vai ser um prazer. Recomendo. Patriota, cristão, conservador. Bacana. Depois a gente combina com o Wagner, né? E toca o barco aí. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do tema que nós marcamos hoje de falar, né? Queria que você me falasse o porquê, né, desse movimento tão forte aí do pessoal que se diz protetor de animal, mas me parece que no fundo não são protetores de nada, eles são interesseiros
atrás de verba pública e outros interesses mais. Eu queria que você me explicasse um pouco mais, você que é da área, pode falar melhor do que eu que não conheço tanto da área. Legal, eu acho que vai ser bacana, porque o teu público vai conseguir enxergar um outro lado da verdade, né? Eu lembro que eu tinha um chefe, na época que eu trabalhava como executivo de vendas em uma grande empresa multinacional, e esse chefe, em uma das palestras que ele deu para todo o time, ele falou o seguinte ditado: por trás de toda verdade aparente, sempre há uma verdade absoluta. Essa que é importante de conhecer. Então, eu tenho certeza que praticamente todo o público aqui que nos assiste conhece de cor e salteado a verdade aparente. E eu acho que o meu objetivo e a minha missão aqui hoje nesse teu espaço é de mostrar-lhe qual é a verdade absoluta, tá? Para poder explicar isso que você me perguntou, que eu acho que é a pergunta principal e objetiva da nossa live, eu tenho que contextualizar para vocês entenderem. Então, vamos lá. Hoje, no Brasil, existe uma quantidade gigantesca de animais, porque nós somos um país muito grande em questão de extensão territorial, nós somos o país que detém a maior biodiversidade do planeta, e a gente tem um número muito elevado de cães, a gente tem um número muito elevado de aves, e o número de gatos, ele é crescente, ele já é um número bastante considerável, e ele é crescente. Para você ter uma ideia, em se tratando de cães, a estimativa que existe, né, que vem através do Instituto Pet Brasil, de 56 milhões de cães no país. Ou seja, 1% da nossa população humana. Eu acho que entrou um eco aqui. Não, pode falar. Tá. É daqui. Tá. E aí, o que acontece? Existe uma questão que você tem os animais que se chamam abrigados e você tem os animais errantes. Quando a gente fala de cães, fica sempre muito mais fácil de entender. Quem são os animais abrigados? Esse animal, esse Shih Tzu que você disse que tem em casa, é a Maltês que eu tenho aqui na minha casa, é o vira-lata que o vizinho tem aqui, é o labrador que o outro vizinho tem do lado de lá. Esses são os animais que estão abrigados. E os animais errantes são aqueles vulgarmente chamados de abandonados, que não é o correto, isso daí. Existe animal que é abandonado e existe animal que nasce em situação de abandono. Esse grupo de animais chama-se animais errantes, né? Então, é errado você olhar para um animal que está ali na rua e dizer esse animal é abandonado. Não, ele pode ter nascido em condição de abandono, é bem diferente. Tá? E é muito importante a gente colocar todas essas nomenclaturas, porque esse pessoal da causa animal, eles vivem fomentando uma guerra semântica. Eu vou falar alguns termos aqui e vocês vão se identificar ao longo da live. Tá? O que diz a lei? Que o animal errante, ele é de responsabilidade do poder público. Ele é de responsabilidade do poder público. Então, assim, se tem um animal errante na rua, esse animal ele tem o risco de poder atacar um ou outro, ele tem o risco de poder atacar alguma pessoa, ele tem o risco de poder atacar algum outro animal de outra espécie, né? Ele tem o risco de poder destruir patrimônio público ou privado. Isso é até mais comum no caso dos javalis, que é uma praga, ok? Uma praga endêmica pelo interior do país. A gente também pode falar um pouco disso. E no caso dos cães, esses que estão aí na rua, a responsabilidade é do poder público, por quê? Porque o cão ele pode ser um vetor de zoonoses, assim como vários outros animais, inclusive os ratos. Né? No caso dos ratos é pior ainda, porque ele é considerado um animal de classe chamada sinantrópicos. Tá? São animais que realmente carregam um número muito grande de doenças, que vêm para os humanos. Então, o risco do animal errante é de trazer um problema sanitário, um problema à saúde humana. Tá? O poder público, ele não tem tratado dos animais errantes. E ele não tem tratado dos animais errantes por quê? São N motivos. Ou porque ele não tem vontade, ou porque ele não sabe, ou faz que não sabe, ou porque não quer deliberadamente, ou porque não tem verba suficiente para isso, e ele simplesmente não faz. Toda e qualquer atividade omissa por parte do governo, e não importa o motivo, ela pode ter a sociedade tomando a frente disso através de um tipo de empreendimento privado chamado organização não governamental, as famosas ONGs. Sim. Então, as pessoas muitas vezes se identificam com a questão do animal errante, que seria a mesma situação de um mendigo humano,
e elas se comovem com isso, e na melhor das intenções de ajudar, elas fazem algum tipo de ação, elas praticam algum tipo de ação. Seja tornando aquele animal chamado comunitário, ou seja, a vizinhança vai cuidar daquele animal, mas aí acaba não cuidando de um, passa a ser 5, passa a ser 10, de repente viram 100. Então, o controle disso é muito difícil. Pode ser através das pessoas que fazem o chamado protetor independente, que é o quê? Aquele cara que ele sai, pega na rua, traz para casa, dá um trato, depois ou ele solta na rua, que é errado, ou ele promove a adoção disso, né? Então, todos esses animais, eles estão sendo cuidados de alguma forma pela iniciativa da sociedade privada. Só que em alguns casos, essas sociedades se organizam, abrem realmente uma empresa, que é chamada de ONG, Organização Não Governamental, e eles começam a cuidar desses animais de uma maneira um pouco mais... A ideia é que eles passem a cuidar desses animais de uma maneira mais bem estruturada, com atendimento médico veterinário, com uma infraestrutura que possa abrigar esses animais, com alimentação, buscam fazer acordos com a indústria, para que a indústria ou venda de maneira mais barata, ou que patrocine uma parte com subsídio através de doações, né, seja de ração, seja de medicamentos, até mesmo de vacinas, ou de microchips, ou qualquer outra coisa que esteja relacionada a uma condição de bem-estar desse animal, melhor do que estando solto na rua e mais seguro. Até aí, cara, joia. Tá tudo joia. Tá tudo jóia, né? Aquela coisa, né? No papel, cara, tá tudo lindo. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. O problema é que a gente sabe que a gente vive em um país que culturalmente é o país dos Gersons, né? Eu não estou falando mal de nenhum Gerson, mas é o ditado popular, né? O país de Gerson. E aí todo mundo quer levar vantagem ou quer enxergar nisso uma oportunidade. E aí a questão animal, a questão da causa animal, ela acabou virando uma escada, um trampolim, né? Trampolim para quê? Quando essas pessoas que estão envolvidas de maneira organizada através de uma ONG ou de maneira independente, e elas vão fazer isso tendo um outro objetivo, o animal deixou de ser o fim e passou a ser o meio. Aí você vai falar, mas qual objetivo poderia ter por trás que não o bem-estar animal? Que não a retirada desses animais da rua para promover para eles uma vida melhor. Porque, assim, eu vou até te contar a história da deputada estadual Adriana Borgo, aqui de São Paulo, do PROS, que é uma história que eu conheço, que ela me contou, a história pessoal dela, e eu tenho certeza que ela me permite contar essa história dela. Ela começou aos 16 anos como protetora independente de animais. Ela chegou para o pai dela e pediu de presente de Natal que ele construísse uma baia no fundo do quintal. Ela saía na rua, encontrava um cão errante, levava para casa. E nessa baia, ela cuidava desse animal, melhorava a condição de vida dele, dava remédios para verminose, remédios para controle de ectoparasitas, que são os carrapatos e pulgas, basicamente, dava um banho e tosa nele, se necessário, dava vacina, ou seja, levantava o animal. E depois ela promovia a adoção desse animal. Depois que ela doava esse animal, ela pegava outro e colocava no lugar. Uhum. E foi assim que ela começou a bonita história dela com os animais. E isso seria legal, porque o animal é o fim. O animal é o objetivo. Sim. Só o que acontece, com o advento das redes sociais, você fazer uma boa ação e ficar explorando a imagem da boa ação feita na rede social, ganhou relevância para o politicamente correto. Então, aquela pessoa que pega um cachorro estrupiado e depois tira a foto dele todo fofinho e fala, eu pratiquei uma adoção, um ato de amor, um ato de bem. Ai, como essa figura é legal, vamos dar like para ela? E aí as pessoas começaram a ver nos animais uma fonte de prestígio. Uma fonte de prestígio. Então, o primeiro objetivo que existe por detrás da causa animal é o prestígio. Qual que é o segundo objetivo que tem por detrás da causa animal, que está muito ligado ao primeiro objetivo? Grana, dinheiro. Por quê? Olha, eu estou tomando o lugar do Estado, o lugar do poder público, para resolver um problema social, um problema de zoonoses, um problema assistencial, e aí começa a cair essa questão do assistencialismo, que é uma coisa que eu sou terminantemente contra assistencialismo, eu sou contra cotas, eu sou contra um monte de coisa que tem por aí de assistencialismo.
A meritocracia, para mim, é o caminho, é a escola que eu venho, e eu acho que esse tem que ser o caminho mesmo. Mas aí, o que acontece? Por que se consegue dinheiro? Porque as pessoas, elas querem tomar o lugar do Estado para resolver um problema social, mas elas não querem bancar. Então, ela vira e fala, olha, eu tô com esse cachorro aqui estrupiado, e eu preciso fazer nele uma cirurgia, eu preciso castrar, e eu posso falar a respeito de castração também, tem coisas que as pessoas não sabem. Eu preciso dar um remédio de prevenção a ectoparasitas, eu preciso dar um vermífugo, eu não tenho dinheiro. Tá aqui o Pix, manda um Pix para mim. Só que o que ela acaba recebendo de Pix é muito mais do que talvez o necessário para poder cuidar daquele ou daqueles Fora animais. As contribuições que ela ganha, que as pessoas ganham, porque eu cansei de ver isso, entendeu? Tem muito disso. Olha, tá até aqui, ó. A Fabiola está dizendo, a causa animal está desvirtuada. Muitos se apropriam da boa intenção original para autopromoção. Autopromoção e ganho fácil, né? Isso é o que mais tem. Inclusive, desculpa te cortar, Guilherme, né? O xerife, desculpa, eu cortar o xerife é perigoso, viu? Os caras é xerife, né? Mas tudo bem. Pegar o gema para você, hein? Mas você sabe, meu amigo, que, por exemplo, por trás da maioria das ONGs, né, dessas ONGs, eu não vou falar maioria ou minoria, não sei, mas já tem muita ONG, e tinha muito mais no passado, que era só para arrecadar dinheiro, né? E isso eu cansei de ver, né? E fora que tem aquela questão também, né? Por exemplo, ó, a ração está absurda de caro, está tudo caro hoje, né, Edneia? Não tem jeito, né? Então, assim, a gente fica meio assim, perdido nisso tudo, porque qual é a intenção de tudo isso, né? Como você estava falando agora, né? Esse desvirtuamento dessa situação, que não é só disso, não é só da causa animal. Pensa bem, não é só a causa animal, não. Quantas instituições aí, ONGs, institutos existem aí, defendendo várias causas, e não são só por defesa, na verdade não é defesa. Na verdade é totalmente política. Queria que você me falasse sobre isso. Vou te falar. Eu vou até usar alguns pequenos exemplos para você entender onde está a malícia do dinheiro, tá? E me fala depois também, inclusive, o que o Márcio está perguntando, como poderia ter a fiscalização dessas ONGs? Vou falar. O que acontece? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Tem uma... Aqui na Grande São Paulo isso aconteceu, é um caso real, tá? Tem uma protetora que ela tinha uma quantidade ali na faixa de 15 cachorros. Eu estou em dificuldade, os cachorros vão morrer de fome, vão morrer de inanição e não sei o que, não sei o que. Ela foi um pet shop lá e fez uma doação de 20 sacos de ração. Ração boa, de boa qualidade. Preciso contar o que aconteceu? Ela vendeu a ração. Vendeu. Ela pegou a ração, vendeu, a gente descobriu. Ela vendeu a ração, levantou uma grana e depois estava dando uma ração de uma qualidade muito inferior. Muito inferior, né? E depois que acaba, ela vai de novo, começa a chorar, começa a se lamentar, e aí mostra a imagem dos cachorros realmente magros, costela aparecendo, e aí as pessoas se comovem, vão lá e se motivam a contribuir novamente. E isso vira uma bola de neve. Até mesmo um delegado da chamada causa animal, que eu questiono muito as atuações dele, ele recentemente, coisa de 2 semanas, ele encontrou uma protetora se utilizando de animais, de imagens internacionais, para poder dizer que estava com os animais e pedindo Pix para poder cuidar daqueles animais. Olha o perigo, né? Então, assim, tinha uma ONG lá em Maceió que ela deu um golpe de mais ou menos 70 mil reais, 70 mil reais em doações, e não existia nenhum animal, era uma ONG fake, né? E por aí vai, cara. Casos como esse existem aos montes. Tem um outro caso, que é também aqui da Grande São Paulo, bem pertinho aí de você, que é uma ONG que ela se especializou em cães de raça pura. Então, assim, ela só pega os cães para poder fazer o lar provisório, que é chamado, se os cães forem de raça pura. Aí, depois que tem um chamado estouro de canil, clandestino, que eles gostam de dizer, eles vão lá, pegam esses animais e levam para essa protetora. Essa protetora recebe esses animais, leva na prefeitura, no programa de vacinação gratuita, usa a vacina
da prefeitura, microchipagem da prefeitura, vermífugo da prefeitura, e depois que o cachorro está levantado, ela coloca o cachorro para doar, mediante uma taxa de adoção de R$800. Alegando que é para cobrir os custos da vacina, do microchip, do vermífugo e da ração. Então, ela se meteu a assumir o lugar do Estado para resolver um problema que é do Estado, que é do poder público, mas ela faz o lucro em cima disso. Agora, o seguinte, ONG que cobra taxa de adoção está vendendo. Ela está vendendo tanto quanto qualquer criador. É uma taxa, é um custo que você tem para adotar. Quer dizer, você está comprando, você não está adotando. Você está comprando. Então, assim, o primeiro objetivo que eu falei é prestígio através de like. O segundo é dinheiro através do Pix. E existe o terceiro objetivo que tem por detrás da causa animal, que é o poder, é o voto. Então, você tem algumas figurinhas que se tornaram midiáticas em torno da causa animal. Você tem vereador, você tem deputado estadual, você tem deputado federal, que se elege através da chamada causa animal, e eles conseguiram criar ali nesse entorno da causa realmente aquilo que eles gostam de chamar de gado, né? Eles criaram um gado ali em torno da causa animal, que é um nicho de eleitores fiéis a eles que compram essa causa. Só que esses próprios eleitores, eles não sabem que existem outros objetivos por trás. O animal não é mais um fim. O animal é um meio para se atingir outros objetivos. Lógico. Só que tem uma coisa que é muito mais ampla do que isso. E aí a coisa vai começar... Agora a nossa conversa vai ficar muito mais complexa, mas eu antes quero responder a pergunta, acho que do Márcio, né? Com relação à questão... Como o governo poderia fiscalizar, né? Aí eu vou te dizer. O governo não pode fiscalizar, porque na lei das ONGs isso não está estabelecido, ok? Não existe prestação de contas. E isso é uma coisa que eu, pessoalmente, eu sou terminantemente e radicalmente contra. E eu vou te explicar o motivo. Se o governo tiver que fazer alguma ação, o governo tem que prestar contas para a sociedade e para os tribunais de contas, correto? Então tá, se você assume o lugar do governo para fazer algo que ele deveria fazer e não faz, quem tem que prestar contas é você, porque você vai assumir o ônus e o bônus. Ó, tô vendo que entrou aí a Adriana Douro. Adriana, nós vamos bater um papo, viu? Tô indo para aí. Eu te ligo amanhã, tá, Adriana? Então, assim, o que acontece? O protetor, ou as ONGs, eles assumem o ônus e o bônus de tomar o lugar do governo. Ah, mas é por uma causa nobre. Sim, a causa é nobre. Em nenhum momento eu deixei de dizer que a causa seja nobre. Mas ela é nobre para quem trabalha direito, para quem faz com seriedade, para quem faz com amor e carinho e com toda a dedicação que o assunto merece. E aí foi criado um projeto de lei, agora em 2021, da deputada federal Soraya Manato, do Espírito Santo, ela é do PSL, inclusive eu estive com ela em Brasília. O número desse projeto de lei é 67/2021. Eu recomendo que todos leiam. Não é um projeto de lei muito grande, mas ele é simplesmente um projeto de lei que passa a exigir a obrigatoriedade da prestação de contas de toda e qualquer ONG, não só para o governo, como para a sociedade. Qual é o número do projeto? 67/2021. Tá? Vale a pena a leitura. E aí sim, respondendo à pergunta do Márcio, serão criados os mecanismos fiscalizatórios para a prestação de conta das ONGs. Tá? O projeto de lei vai ter que então modificar, eu não li, eu vou ler o projeto, ele vai ter que modificar a constituição de uma ONG, do Instituto. Sim, porque totalmente. A Constituição, ela não é fiscalizada porque ela é sem fins lucrativos, é o que dizem. Então é por isso que ela não é fiscalizada, né? Sim. Mas, interessante, vou depois dar uma pesquisada nesse projeto. Mas você concorda comigo que, tendo fins lucrativos ou não, se ela está assumindo o lugar do governo, ela assumiu o ônus e o bônus? Não, tem que ser, tem que assumir. Ela está lidando com dinheiro, cara. E se ela recebe dinheiro público, piorou. Então aí eu vou começar... recebe. Mas se a ONG recebe dinheiro público, piorou. Aí que ela tem que prestar... E aí eu vou contar até para você uma coisa, para você não, que eu sei que você já viu, você já me prestigiou, te agradeço por isso, mas para o público que está nos assistindo, né? Existe um projeto de lei em Brasília
de número 6054/2019, que é um projeto de lei do deputado federal Ricardo Izar, chamado Animal Não é Coisa. Aí eu vou fazer uma pergunta para você e para todos que nos assistem. Se você nunca ouviu falar disso, e eu chegar para você e falar assim, nossa, tem um projeto de lei lá em Brasília chamado Animal Não é Coisa. Alguém aqui vota contra? Não. Todo mundo vai votar a favor. Porque o nome é bonitinho, o nome é apelativo, o nome causa uma comissão. Quem cuida do seu animal como uma coisa, como um celular, como uma caixa de som, como um computador? Ninguém. Ninguém em sã consciência vai cuidar de um animal como se fosse um objeto qualquer. Ninguém trata o animal como coisa. E aí começa a vir a explicação, tá? De acordo com a lei brasileira, o animal ele é considerado um bem semovente. Semovente simplesmente pela característica de que é um bem que consegue se mover por vontade própria. Qualquer animal, de um pernilongo a um búfalo, todos eles conseguem se mover por vontade própria. Se ele é um bem, significa que ele é um objeto. Ele é passível de posse, de propriedade e de valoração. Você pode atribuir valor a esse bem. Muito bem. Então, agora vamos começar a entender onde vai a sandice dessa gente. Eles querem, com esse projeto de lei, transformar a natureza jurídica dos animais. Ele quer que o animal deixe de ser um bem e passe a ser um sujeito despersonificado de direito com uma personalidade jurídica sui generis. O que esse monte de coisa difícil que eu falei significa? O animal não passa a não ser mais um bem. Se ele passa a não ser mais um bem, ninguém pode ser mais dono do animal, porque ele perde a capacidade de ser passível de posse, de propriedade, e muito menos vai poder ser valorado, certo? Para que ele deixe de ser um bem, para que ele deixe de ser uma coisa. Só que se ele deixa de ser um bem semovente e se transforma em um sujeito despersonificado de direito, o que é isso? Existe essa figura no direito? Sim, existe. Essa figura no direito é o espólio, é o condomínio e é a massa falida. Então o animal deixa de ser um bem semovente para se tornar uma dessas coisas. É muito estranho, né? Então agora sim você coisificou o animal. É um absurdo. Com essa iniciativa você coisificou o animal. E aí eles inventaram a palavra bonitinha. Quem tem um animal não é mais dono do seu animal, ele é tutor. Só que é o seguinte, a definição legal de tutela é entre humanos. Você não pode ser tutor de um animal. Então, assim, eles distorcem... Lembra que eu falei que tem uma guerra semântica? Eles distorcem o significado de todas as palavras de uma maneira muito inteligente, devo reconhecer, que é para poder causar uma comoção social. E aí eles vêm com as frases de efeito. Não, mas um animal é uma vida. E uma vida não se vende. Amor não tem preço. E um amigo não se compra. E tudo isso causa uma comoção social. E aí você passa a não ser mais dono do seu animal, porque o dono remete ao escravagismo. Você ser dono do seu animal, você está tornando ele um escravo. Tão escravo que você quer atribuir um valor a ele. Bom, a isso se dá um outro nome difícil. Proselitismo ideológico. Sim. Ok? E aí você começa a ter questões relacionadas ao esquerdismo. Aqueles que são chamados de liberais, não conservadores, né? Aqueles que querem a balbúrdia, aqueles que querem a bagunça. E eu vou explicar por que isso. Tá? Aí vocês vão ver que a questão da causa animal vai muito além do cachorrinho e do gatinho. O que aconteceu com esse projeto de lei? Ele foi para o Senado Federal. Ele foi aprovado em comissões na Câmara. Esse projeto ele é original de 2013. Ele tinha o número 6799. Aí ele foi aprovado em comissões, e das comissões da Câmara Federal, ele foi para o Senado Federal. No Senado Federal, ele também foi aprovado em comissões
E lá no plenário, na votação plenária do Senado, uma senadora, agora não vou recordar o nome dela, mas eu acho que ela é do Mato Grosso do Sul, ela resolveu colocar uma emenda nesse projeto de lei. Esse projeto de lei visava transformar todos os animais nisso que eu já expliquei. Ela falou, mas tem que ter uma exceção. Os animais de produção de proteína alimentar, os animais de experimentos laboratoriais e os animais utilizados em atividades culturais. Quais animais seriam esses? Por exemplo, os bois e cavalos utilizados em rodeios e vaquejadas. Então, esses animais continuariam na condição de coisa e todos os demais animais deixariam de ser coisas, ganhando esse status de sujeito despersonificado de direito. Tá, isso aí voltou para a Câmara porque teve uma emenda. E na Câmara ele foi para a Comissão de Meio Ambiente, onde ele está parado até hoje. Ele ficou parado lá durante 2 anos, e aí esse ano o deputado Ricardo Izar, que é o autor do projeto, conseguiu com que o relator desse projeto de lei na Câmara fosse o deputado federal do Ceará, do Partido Verde, o Célio Studart, tá? E o Célio Studart, ele fez uma correção no projeto de lei que, do meu ponto de vista e de mais alguns colegas, é uma correção irregular. Aí você vai entender. O que estava escrito no projeto original? Os animais passariam a ser sujeitos de direitos despersonificados. Espera aí. Direitos despersonificados. Não existe essa figura na hermenêutica. Todo direito, ele foi criado de pessoas, por pessoas e para pessoas. Então, você não pode ter um direito despersonificado. Não existe. Ok? Beleza. Aí ele falou, olha, isso foi só um erro de digitação. Na verdade, a gente quis dizer sujeitos despersonificados de direitos. E isso não altera o mérito do projeto. Pelo contrário, ele altera o mérito do projeto. O projeto original visava causar uma mudança no Código Civil, promovendo o animal de uma coisa que existe para uma coisa que não existe no direito. Sim. Aí fala, não, na verdade existe sim, mas é um espólio, é um condomínio, é uma massa falida. Então, peraí, o mérito. O que você está querendo aprovar aqui agora não é aquilo que você vendeu para a gente lá atrás. Então já começou a dar confusão aí. E aí a deputada Carla Zambelli, vendo que estava muita confusão, a deputada Carla Zambelli é a presidente da CEMADES, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ela viu que tinha muita confusão nisso e ela sentiu o cheiro de algo estranho. E aí ela foi investigar e começou a entender que realmente esse projeto ele é uma caixa de Pandora. Lógico que é. Está bem claro isso. Ele é um cavalo de Troia. E aí você vai entender o que acontece. Esse pessoal que defende esse projeto de lei do animal não é coisa, é um pessoal que, na sua quase totalidade, tem um viés de esquerda. Mas com certeza tem. Todo esse pessoal quer atingir o agronegócio dentro da cadeia da pecuária. Opa, agora a coisa mudou de figura, irmão. O que é o agronegócio no Brasil? O agronegócio no Brasil é simplesmente o sustentáculo da nossa economia, representando 1/3 do nosso PIB. Só o isso. Agronegócio é só isso. Mais só nada, isso. né? O agronegócio é dividido meio a meio em 2 atividades: agricultura e pecuária. Eles querem destruir a pecuária. E aí, como é que eles vão fazer para destruir a pecuária? Eles não conseguem, porque é muito forte. O tamanho desse mercado é de 3 trilhões de reais por ano. Então, peraí. A tendência é aumentar porque o Brasil anda vendendo muito para fora. E vai aumentar. Demais. Vai aumentar porque a população também vai aumentar. Né? Sim, pelo amor de Deus. A demanda por alimento vai aumentar. E aí, o que eles conseguiram? Eles conseguiram o apoio de uma classe identitária chamada veganos. O vegano que quer ser vegano, viver de comer palmito, alface e tomate, cara, vai lá e seja feliz. Agora, se vier mexer no meu prato, aí você cria um problema. Eu acho que no seu também, né? Não tenha dúvida. E aí... Um pouquinho só um segundo só. Eu queria agradecer a todos que estão aí, uma ótima noite a todos vocês, né? Quem não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, dá uma força pra gente, compartilha aí,
né? Dá uma ajudinha pra gente aí, tá bom? E vamos continuar aqui o papo, porque tá muito bom. Vamos lá, por favor. Vamos lá, meu Então, amigo, vamos e aí, continuar. com o apoio dos veganos, eles É, começaram a bater lá no agronegócio, na pecuária. Mas não tem jeito, os caras são muito grandes, são muito organizados e são muito fortes. Aí eles pegaram e viraram o canhão. Vão mirar onde? Nos animais de estimação, no mercado pet. Por quê? Porque lá no mercado pet, eles não são unidos, eles não são organizados, eles são muito menores. Enquanto o mercado do agronegócio movimenta 3 trilhões de reais por ano, o mercado pet ele movimenta 40 bilhões de reais por ano. 40 bi. É isso aqui, ó. é, Né? A gente, porra, 40 bi, né? Um negócio desse tamanho, é. perto do agronegócio não é nada. Não, não é. Não é mesmo. Como o mercado pet ele é desunido e desorganizado, eles falaram o seguinte, e ele tem uma vantagem enorme perante o mercado da pecuária. O mercado pet ele é mais comovente. O que você acha que seria mais fácil? Eu mostrar um boi ou eu pegar um Golden Retriever lindo, aquela fofurinha, e chamar a população para o meu lado, a sociedade para o meu lado? Ah, sim. Então, eles estão utilizando esse mote dos animais pet para poder dizer o seguinte, que todo criador, e olha, gente, escutem isso que eu estou falando com muita atenção e acreditem porque é verdade. Eu e todos os nossos amigos, né, eu sou diretor do Sindicato Nacional dos Criadores de Animais, todos os nossos amigos escutamos isso todo dia, acreditem, acreditem. Nós somos exploradores de útero, estupradores de cadela e gigolôs de cachorros. No caso do pessoal que cuida de passarinho, que cria passarinho, eles ainda têm uma atribuição a mais, uma qualificação a mais. Eles são traficantes. Ok? Todos. Então, assim, eles pegaram todo... E você vê, né? E mesmo tendo legislação que regulamenta tudo. Vocês Sim. estando na lei, a esquerda vem, confunde tudo, confunde as pessoas e conseguem jogar as pessoas contra quem está dentro da lei. Sim. Você vê quem está trabalhando, quem está, né? Lógico que tem um profissional ruim, tem em qualquer área. Em qualquer área existe profissional que não vale nada. Mas você não pode generalizar, né? Mas eles fazem isso por quê? Porque as intenções deles realmente é muito maior do que a gente na hora, né? A gente na hora não imagina. Você tem que depois é que você vai, com o tempo, você vai analisando e falar, peraí, o negócio é um pouco mais embaixo, é diferente. Isso que eles estão atacando hoje, a intenção deles não é isso aqui, é aquilo, é o que nós estamos falando agora aqui. Não, eu tenho umas coisas para te falar que vai te deixar de cabelo em pé, cara. Por favor, fale. Então vamos lá. Aí o que acontece, né? Os caras eles fazem justamente o que você falou, eles generalizam, jogam todo mundo na vala comum como se fosse joio, e tem muito trigo, tem até mais trigo do que joio, para te falar bem a verdade. Certeza, certeza. E é aquela história, cara, você já ouviu falar que tem taxista ruim? Professor ruim? Advogado ruim? Médico ruim? Padre ruim? Eu acho que você nunca ouviu falar, mas até político ruim existe, né? Por que não vai ter algum criador que seja ruim? Sim, eles existem. E nós somos contrários a essa prática. Nós somos absurdamente, assim, em caráter perictório contra qualquer atividade que tenha maus tratos aos animais. Nós repudiamos isso veementemente, ok? E aí, o que acontece aí nesse caso? Por que a gente fala que tem um objetivo ainda maior do que tudo isso que eu te falei? Vamos recapitular. Eu falei que é prestígio através de like, dinheiro através de Pix e poder através de voto. Mas tem uma importância muito maior, muito mais relevante por trás. É um princípio marxista. Então, vamos lembrar de alguns princípios marxistas. A teoria do caos através do conflito de classes, a quebra da família enquanto instituição, a descrença em qualquer atividade religiosa, e mais ligado aqui ao caso que nós estamos falando, a quebra do direito de propriedade.
Se liguem nisso, direito de propriedade, ok? Então vamos lá. O que eles querem fazer? Eles querem pegar os animais pet e falar o seguinte: está proibido criar e comercializar qualquer animal de estimação. Eles querem dar um jeito de aprovar uma lei que conduza a isso. A partir do momento que eles fizerem isso, todos os animais do Brasil, pet, todos os animais pet do Brasil estarão expropriados. Você deixa de ser proprietário porque ele não é mais um bem. Se ele não é um bem, você não é proprietário, ok? Você não sendo proprietário, você foi expropriado porque você teve o seu direito à propriedade, que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, artigo 5º. Eles quebraram o direito de propriedade. Aí depois, o que eles conseguem fazer? Por princípio de isonomia legal, eles escalam os animais até chegar aos de pecuária. Nós conseguimos quebrar o direito de propriedade de animais. Daqui a pouco eles vão quebrar o seu direito de propriedade do seu veículo, do seu imóvel, das suas terras, o que for, né? Da sua roupa, de tudo. O que eles querem fazer não é de hoje. Né? Isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. É uma realidade, sim. É uma realidade que a gente vem falando há muito tempo. Olha, achei uma amiga que pensa como eu, ó. Eu penso igualzinho a ela. Que é vegana? Eu sou vegano terceirizado. O boi come o pasto, eu como o boi. Eu também. Né? É engraçado que, lembra que eu falei da guerra semântica? Né? Tem uma figura aí famosa dentro do mundo da proteção animal, que ela fez um vídeo dizendo o seguinte: meu Deus, e na churrascaria? Aquilo é um ato diabólico, você fica ali comemorando e festejando em cima de defuntos que foram assassinados em cima da mesa. Eles falam que quem mata um animal para servir de alimento está cometendo assassinato. Isso não é assassinato, isso é abate. Não diz abate, não é assassinato. Assassinato é você matar por motivo torpe. Matar simplesmente com desejo do extermínio da vida, né? Sem que isso te sirva de nada. Quem gosta de fazer isso que você está falando, geralmente é o comunista, geralmente é o ditador que manda assassinar os outros, né? Che Guevara, e por aí vai. Né? A gente conhece bem a história. E aí o bom comunista, ele acusa você do que ele é. Sempre exato. Acuse-os do que faz, né? E chame-os do que és. Né? É a história. A Adriana está dizendo aqui, meu amigo, desculpa te cortar. A Adriana, cadê? Pulei aqui. A Adriana está dizendo: se proibir a criação dos animais, esses virarão moedas em vez para as ONGs. Verdade. Sim. Porque o que acontece? Os projetos, isso que a Adriana falou faz todo sentido. O que as ONGs querem? As ONGs, elas querem o seguinte: elas querem se apropriar dos animais, sejam eles errantes ou de criadores, tá? Levar esses animais para dentro das instalações dela, e aí viver de doações ou de subsídios governamentais. Então, em dado momento, quando secar a fonte de dinheiro, o governo vai ser obrigado a subsidiar essa atividade deles, porque, no final das contas, era uma obrigação do governo fazer. Entendeu? Sim. Para você ter uma ideia, o negócio é tão grave, a cabeça dessa gente é tão doente, que na carona desse projeto 6054, vem um outro projeto, que é mais assustador ainda, que se chama 145/21. Esse projeto de lei, ele vai permitir que os animais se tornem parte em processos contra os humanos. Aí você vai falar, isso não vai acontecer. Não, já está acontecendo. Não, Guilherme, isso aí é uma viagem sua, você está pirado, xerife. Não estou. Lá em Salvador, tinha um terreno baldio. Uma incorporadora comprou o terreno e ia levantar um prédio. Naquele terreno vivia uma colônia de 12 gatos, 14 gatos. Uma ONG representou os animais contra a incorporadora por eles estarem sendo colocados para fora do lugar de residência deles. E os autores dessa ação são os gatos. É brincadeira, né? Surreal, como disse a Lelê. É surreal. Em Minas Gerais teve um caso, olha só isso aqui que absurdo. Uma cliente de um pet shop levou uma cachorrinha para tomar o banho e tosa dela. Só que a cachorra estava no cio.
Quando chegou lá, um cachorro foi lá e pegou essa cadela, e a cadela engravidou, emprenhou. E deu filhotes, inclusive. A cadela processou o pet shop. Então, não é teoria da conspiração, é fato, é realidade. Aqui no Paraná também, recentemente, teve uma causa que foi acionada por um animal. Eu nem lembro dessa história agora qual é, mas teve aqui também no Paraná. E assim, o que me admira é ter juiz com essa cabeça doente, cara. Ah, mas agora, é o que mais tem. E agora vem um projeto de lei que permite que isso aconteça, que quer permitir que isso aconteça, de maneira institucionalizada. Talvez as pessoas aqui não saibam, e eu vou falar uma coisa que talvez vocês se aterrorizem com o que eu vou dizer. Quem estiver duvidando, entra lá no portal da Câmara dos Deputados Federais, vocês vão ver isso lá. Existe um projeto de lei que permite... Você tem filhos? Eu? É. Eu tenho neto já, eu tenho 2 filhas, tenho 5 sobrinhos que eu ajudei a criar. Tem um projeto de lei que vai permitir que você se case com a sua filha. Ah, sim, isso eu sei. Isso é do Marcelo Freixo. Rapaz, é do PCB, do PCdoB lá. Não é o Marcelo Freixo? Tenho quase certeza. Não é o Marcelo Freixo, não. É aquele da pamonha, que pagou pamonha com cartão corporativo quando ele era ministro. Quando ele era ministro. Aqui. Eu já sei quem é o... Orlando Silva. Orlando Silva, ele mesmo, o projeto é dele. Uhum. Entendeu? Um projeto que eu até esqueço. Olha aqui, ó, o Hélio de Almeida está falando, a esquerda é como uma metástase, né? Se infiltra sorrateiramente na sua mente e quando você se dá conta, já o dominou. A esquerda fez essa dominação, olha, eu tenho 55 anos de idade, e a esquerda, desde quando eu sou criança, eles sempre tentaram doutrinar e conseguiram doutrinar a população, não é de hoje, tá? Aqui, olha, o Odir está falando aqui, eu queria saber se você deve saber disso, eu não sei, mas você deve saber desse assunto. Queria que se você puder fazer um breve comentário. Tá, vamos lá. Primeira coisa, búfalos. Vamos entender sobre búfalos, né? Porque búfalo não é igual boi. O búfalo, para ele poder viver, ele tem que ter uma área meio que brejeira. Ali na região, ali Brotas, São Carlos, Jaú, ali tem algumas fazendas que tem algumas criações bem pequenas de búfalos. São mais búfalas, né? Porque é para poder atender uma demanda de mussarela de búfalo, uma demanda leiteira. São búfalas leiteiras, mas mesmo assim a quantidade é muito pequena quando se comparado com o que existe lá na Ilha do Marajó, tá? Que tem um habitat muito melhor para esses búfalos do que aqui no interior de São Paulo. Bom, enquanto eu não tiver contato direto com o dono dessas búfalas, eu não tomo partido nem de um lado nem do outro. O fato as imagens dos búfalos que eu vi ali, com excesso de inanição, búfalos ali em situação quase que mortal, eu repudio totalmente que os animais tenham chegado a esse estado. Mas sem dar o benefício da defesa ao proprietário daquele imóvel, eu me isento de dar qualquer declaração que seja definitiva. Simples assim. Por que eu tenho essa postura radical com relação a isso? Porque no caso da invasão de vários canis, sobretudo aqui no estado de São Paulo, houve muita prova forjada. Houve muito arredondamento de BO para que se justificasse a invasão e a remoção dos animais, a expropriação dos animais. Inclusive, o fiel depósito, antes do fiel depósito, os laudos veterinários foram feitos de maneira equivocada e mal intencionada, número 1. Número 2, o fiel depósito foi feito de maneira errada e não foi responsável pelos fiéis depositários, inclusive com a emissão de laudos de causa-mortes, como é que eu posso te falar? Falsos, porque os animais não morreram, os animais foram descobertos depois vivos, e ao invés de estar com fiel depositário, estavam com outras pessoas que têm vínculos de relação de amizade com os fiéis depositários, ou seja, terceirizou-se o fiel depósito, o que é uma prática ilegal. E o caso mais famoso que a gente tem, e não é único, é o caso de um cachorro da raça Borzoi. Borzoi é uma raça russa, é um cachorro bem alto, bem magro, né?
que foi dado como fiel depósito e terceirizaram o fiel depósito para uma madame do interior de São Paulo, uma fazendeira, por acaso, né? Houve também uma expropriação, uma invasão totalmente descabida, irregular, ilegal e intransigente em 2015 de um Instituto de Pesquisas Científicas aqui na cidade de São Roque, que chamava-se Instituto Royal, onde haviam vários beagles, cães da raça beagle, que eram utilizados para experimentos laboratoriais de cremes, pomadas para pele, alegando que ali havia uma situação de maus tratos. Então, assim, eles fazem de tudo. Assim, houve o estouro de um canil na cidade de Piedade, onde se levou mais de 1.700 animais. Esse daí também é outro caso também que é emblemático, porque ali foram várias montagens de prova, foram várias forçações de barra, para poder mostrar uma situação desesperadora. Quem assistiu a matéria no Fantástico falava, meu Deus, tem que pegar esse dono de canil e fazer ele passar por isso. Só que ninguém sabe o que houve de montagem de imagem para poder chegar naquela situação desesperadora. Fora que ninguém fala do número de mortes que houve durante o transporte desses animais. Isso a mídia não fala, né? Não fala. Isso a mídia não fala. A mídia só fala o que interessa, né? Ainda bem que hoje em dia as pessoas sabem, a mídia perdeu a narrativa, graças a Deus. Você quer ver a coisa mais engraçada que tem? Esses animais que são ditos estarem sofrendo maus tratos naqueles locais, eles estão vivos até aquele dia. Eles são removidos de lá e eles morrem. Estranho, né? Não é esquisito? Né? Alguém pegar uma coruja e dar papinha vegetal para a coruja. Coruja é uma ave rapinante. Ele é carnívoro por essência. Dá água para a coruja não toma água. A coruja está desidratada, vamos fazer uma sonda para dar água para ela não toma água. Então, assim, pessoas que não entendem nada de manejo animal, se metendo a querer fazer isso para poder ganhar notoriedade, dinheiro e poder. Para poder causar um caos social e lá na frente causar a expropriação. Só que aí o que acontece? A sociedade como um todo, de repente, muitos dos que estão aqui nos assistindo agora, essas pessoas, de repente, têm seus animais de estimação em casa. Hoje não estão mexendo com ele, amanhã vão mexer. Hoje não estão mexendo com ele, amanhã vão mexer. Né? E as coisas mais absurdas que tem, eles querem determinar o que são maus tratos aos animais. Existe uma lei de Getúlio Vargas, de 1934. Essa lei determinava o que era maus tratos. Eu não sei por qual motivo foi, mas em 1991, o Fernando Collor de Mello revogou essa lei. E de lá para cá, não existe nenhuma tipificação de maus tratos aos animais. Não existe. Tá? Outra coisa, quem que pode determinar o que é maus tratos aos animais? São médicos, veterinários, devidamente concursados e ligados à Secretaria de Saúde. Isso. Eles é que podem determinar o que é maus tratos. Eles é que podem laudar, emitir um laudo de manejo errado e de maus tratos aos animais. Outra coisa que eles costumam falar, canil clandestino. Se você tiver aí 2 cachorros, um macho e uma fêmea inteiros, sendo de raça ou não sendo de raça, e eles procriarem e você quiser vender esses animais, é um direito seu. Isso está na lei. É um direito seu. Ok? Só que se eles alegam que se você não tiver CNPJ, inscrição estadual, não tiver com um veterinário médico responsável técnico, não tiver registro no CRMV, o diabo, você é clandestino. Não, você não tem que ser clandestino por isso. Então, assim, por que eles falam clandestino? Porque essa palavra soa como, nossa, ele é um cara do mal, ele é quase que um contrabandista. É a narrativa, né? É a narrativa. É a grande narrativa. E outra, eles invadem as propriedades das pessoas sem a emissão de um mandado judicial por um juiz de vara competente. Eles fazem isso na maior truculência do mundo. Eles coagem as pessoas a assinarem um termo de adoção dos animais. Se você não assinar o termo de adoção dos animais, você será preso e processado pelo Estado de maneira, assim, muito, muito, muito de coação. Na base da chantagem, praticamente. Eu te deixo livre se você assinar o termo de adoção. É assim que funciona, é brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto, né? Porque vamos ser honestos, né? Como já dizia minha avó, quando a esmola é demais, o santo desconfia.
Essas pessoas Esse que é o grande podem problema. aí. Esse é o grande problema. E o pior, né? Você vê que não é só na causa animal que acontece isso. Né? A esquerda ela se apropriou de várias causas. Várias causas. É o identitarismo, o nome disso. É isso. É o Para quê? identitarismo. Justamente para fazer tudo o que você está falando aí. O objetivo deles é sempre esse, é de acabar com a sociedade como a gente conhece. É simples. Né? Como diz a Lelê aqui, ó, são canalhas. É o que eu penso dos esquerdistas. Né? Infelizmente é isso. O abandono dos animais, o Odir está perguntando aqui qual o motivo, né, Então, do vamos lá, que abandono. eu vou explicar isso para o Odir de uma maneira até bem interessante. Primeira coisa, eu falei para vocês que existem 56, a estimativa é que existem 56 milhões de cães no Brasil. Quantos deles são abrigados e quantos deles são errantes, né? É uma estimativa difícil de dar, mas deve ser mais ou menos 70% de errantes e 30% de abrigados, tá? Mais ou menos essa proporção. Dentro desses 70% de animais errantes, ou seja, mais de 35 milhões de animais, quantos deles são de raça pura? Você faz ideia? Não. Menos de 1,5%. Menos de 1,5%, tá? Por que os animais eventualmente são abandonados? Estão abandonados? Muitas vezes não é nem fruto do abandono, é fruto de fuga. De repente a pessoa se descuidou e deixou um portão aberto e o animal deu pista e nunca mais foi encontrado. Isso pode acontecer, está nesse meio. Tá? Acontece. Existem algumas pessoas que realmente abandonam os animais. Muitas, mas assim, a maioria dessas pessoas é porque elas não têm mais condição econômica de cuidar desses animais. Outras, porque muito provavelmente ganharam esses animais de presente. Elas não pagaram, porque se tivessem pago por eles, elas não teriam abandonado, porque ela tem respeito ao dinheiro dela. Então, ela ganhou esse animal de presente, não estava preparada para poder cuidar daquele animal, não tinha uma infraestrutura, não tinha conhecimento de manejo, não tinha nada, e abandonou no desespero esse animal. Muitos abandonam até por vingança. Você fala, vingança? É, vingança. Sim. Por exemplo, você tem duas netas, que você falou. De repente, você tem um cachorro em casa, ele mordeu a sua neta. Você, no desespero, foi lá e abandonou ele na rua. Ou você está separando da esposa, a esposa tem um animalzinho que ela gosta, você pega o bichinho e dá um fim a ele, tudo. Abandonando, entendeu? Então, assim, existe de tudo nesse balaio. Ok, são desvios de conduta, são atitudes ilegais, atitudes às quais eu repudio, tá? É uma responsabilidade muito grande você ter um animal. Então, lógico, assim, e aí você vai começar a entrar em outro devaneio, né? Que aí é o que eu chamo de sociopatia. Existem pessoas que começam a falar assim, meu animal é meu filho. Tem gente que pega cachorro fêmea, coloca vestidinho, chapeuzinho, lacinho de fita, põe num carrinho de bebê e vai pro shopping passear, cara. Sim, já vi bastante. Tem gente que faz isso. E isso eu considero um problema psicológico, assim, sério. Tem gente que fica assim, ai meu filho, ai meu filho, ai meu filho. Chega uma hora que ela começa a acreditar que realmente o cachorro é filho dela. Tô falando sério. Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Lembra aquela lei que eu te falei? A lei que vai permitir você casar com seu filho? Você vai poder casar com seu animal, porque já existem entendimentos que o animal faz parte da família. Então, assim, cara, é muito louco esse momento. Tá aqui, ó, guarda compartilhada, que a Lelê está dizendo, é isso. Ó. Até guarda compartilhada, isso já existe mesmo. Já existe a guarda compartilhada, eu particularmente sou contrário à guarda compartilhada. Eu acho que o cachorro ele tem que ter um dono, ele tem que reconhecer o dono dele, seja uma família ou um indivíduo apenas, mas assim, aquilo que tem muito dono não é dono de ninguém, né? Então, não é de ninguém. Não é de ninguém. Então, assim, é complicado, porque na hora que der uma dor de cabeça, eu quero ver quem é que vai falar assim, eu era da guarda compartilhada dele, eu me responsabilizo pelo problema que causou. Aí, todos os compartilhadores daquele animal, ó... Não, na hora que o bichinho ficar velhinho, ficar doente, igual a minha gatinha, ela tá aqui, olha pro lado aqui, porque ela fica aqui, eu tô no meu quarto, tô no meu cantinho aqui, a minha gatinha tá aqui, minha gatinha, ela tem 21 anos hoje, e 2 meses agora. Eu vi nascer.
E assim, ela tinha uma irmã também que viveu 20 anos, morreu 20 anos e 7 meses. Morreu, ficou doente, morreu. E dá trabalho. É uma idosa que eu tenho aqui em casa agora. À noite eu tenho que dar soro para ela, né? Eu aprendi a dar soro, uma veterinária amiga minha, que sempre cuidou deles, mas agora, como ela mora um pouco longe, ela vem aqui e me explicou. Então, quer dizer, eu pego o soro e tal, entendeu? Não é brincadeira, você tem que ficar furando o bichinho toda noite, metendo uma agulha no bichinho, dá dó. Não é brincadeira. Ela, a comida dela hoje é diferente, porque ela é uma idosa. Ela chora a noite toda, porque ela era obesa, mas agora com 21 anos ela perdeu massa muscular, ela emagreceu muito, está com problema renal. Não é brincadeira. Ter um bichinho em casa é uma coisa muito séria. É uma Entendeu? responsabilidade. É uma grande responsabilidade, porque, querendo ou não, eu não quero ficar idoso e ninguém cuidar de mim, porra. Entendeu? Você quer ver uma coisa interessante? Isso que você falou é um ponto muito importante. Essas pessoas que agridem os criadores sérios, os bons criadores, os criadores éticos, elas vivem e falam assim, porque você pega uma matriz, você explora ela a vida inteira, tirando cria dela para vender, para ganhar dinheiro no útero desse animal, e quando ela fica velha e não é mais produtiva, você pega e abandona ela, você mata ela, você... Já cansei de escutar isso já. Muitos animais envelhecem e morrem nos criatórios, já não produzindo mais. E vivem anos dentro dos criatórios sem produzir. Outros criatórios, eles têm um programa de adoção desses animais aposentados. O animal que está aposentado no plantel, ele é colocado para o programa de castração. No programa de castração, ele vai para um programa de adoção. E aí, qual que é a prioridade de adoção? É doar esses animais para pessoas idosas. Por quê? Porque é um ganha-ganha. A pessoa idosa, muitas vezes, ela sofre de solidão ou de depressão, e o animal ajuda a combater isso. Por outro lado, a pessoa idosa, muitas vezes, ela não tem fôlego mais, ela não tem gás para poder aguentar um cão jovem, que está cheio de energia para queimar. Então, ali é um velhinho cuidando do outro. E isso faz muito bem para ambos, mas muito bem para ambos. Né? Sem dúvida. Inclusive, eu falei que eu ia falar a respeito de castração, né? Em algum momento eu falei sobre isso. Existem os políticos... Eu queria te cortar um segundo, só por gentileza, para agradecer aqui a Kelly, que está me dando parabéns por ter gatos assim, né? Gatos com idosos, né? Agradeço, viu? Aqui realmente a gente tem muito amor mesmo pelas essas coisinhas aqui, a gente cuida muito, sempre cuidamos, e desde criança eu sempre tive animal, né? A Kelly eu também vou ver ela semana que vem, viu, Kelly? Me aguarde que eu estou indo para aí. Aí, tá vendo, Kelly? Aguarda ele aí. E se inscreve no canal, viu, Kelly? Por favor. Pessoal, vamos inscrever aqui no canal do Muni, por favor? Todo mundo aí coloca lá, inscreva-se, toca o sininho, beleza? E quem quiser seguir aí o @xerife-animal, obrigado também. Fazer o meu jabá, né, Muni? Lógico. Eu vou escrever aqui para ver se está certo. Eu vou escrever aqui nos comentários aqui, ó, para o pessoal seguir aí, ó. É assim, né? Saiu no comentário aí, ó. @xerife-animal, isso aí, tá lá. Tá. Uma boa noite a vocês que chegaram agora, o Eduardo, meu amigo, né? Agradeço a todos. Fala, Eduardo, boa noite. Letícia. Então, vamos lá. Desculpa te cortar. Sobre castração. Né? Castração é uma coisa interessante. Vamos primeiro entender o que é castração. Castração é uma técnica de um procedimento chamado esterilização. Então, todo mundo que fala castração, todos os políticos estão por aí escrevendo em projetos de lei castração, estão fazendo errado. O correto é escrever esterilização. E aí eu vou explicar para você por que tem que ter essa diferença, tá? O que é castrar? É você tirar o útero e os ovários da cadela ou arrancar os testículos do macho. Ok? E aí você castra. Quando você castra o animal, você corta a emissão de hormônios que vem dessas gônadas. O testículo, ele emite hormônios, principalmente a testosterona. E aí, quando você tira isso daí, o animal para de produzir esses hormônios, ele primeiro fica mais tranquilo, mas em um segundo momento, ele pode apresentar outros problemas. Quais problemas o animal pode apresentar? Principalmente problemas de metabolismo. Isso vai alterar
os exames de tireoide dele. Isso vai sobrecarregar a suprarrenal dele. Se o cachorro for muito jovem e ele for castrado, macho ou fêmea, ele vai deixar de produzir hormônios do crescimento. Na verdade, ele não vai deixar de produzir esses hormônios. Quem vai produzir no lugar dos ovários ou dos testículos é a glândula suprarrenal. Só que ela produz de maneira desregulada. Ela acaba produzindo a mais do que deve. E aí o animal passa a ter um problema chamado gigantismo. Os animais acabam ficando maiores do que ficariam normalmente. E eles começam a apresentar problemas estruturais ósseos e vão sofrer lá na velhice. Então, qual seria a saída para isso daí? A saída seria, no caso dos machos, fazer a vasectomia. Então, em vez de você tirar os testículos, você vasectomiza ele. No caso das fêmeas, ao invés de você tirar os óvulos com útero, você tira só o útero, mas mantém os ovários e o útero, você tira o útero e mantém os ovários. Os ovários continuam produzindo hormônios. Então, são técnicas cirúrgicas de um procedimento chamado esterilização. Beleza? Só que tem uma diferença. E aí a gente tem que pensar com a cabeça racional e não com o coração. Quando você tem animais de raça pura, o ideal é você ir para esses procedimentos que não castram. Que é a vasectomia, e tem na fêmea, tem um nome também, mas eu esqueci o nome da técnica. E você vai fazer esse procedimento e manter as gônadas produzindo os hormônios. No caso dos animais de rua, o ideal é castrar mesmo. Por que o ideal é castrar? Porque no caso, principalmente dos machos, se eles forem vasectomizados e continuarem com os testículos, eles vão continuar produzindo testosterona. Ele produzindo a testosterona, ele vai querer disputar a dominância territorial. E aí ele pode morder alguém. O cachorro castrado, ele é mais calmo, ele é mais, não vou dizer medroso, mas ele é mais ressabiado, ele não é mais um macho alfa, ele não é um dominante. Então, no caso dos animais de rua, o ideal é o processo de castração. No caso de animais de raça pura, o ideal é o procedimento como a vasectomização. Tá? Então, assim, é uma questão muito técnica que pode ser debatida com muita gente. Mas eu já assisti lives, inclusive, de uma protetora animal dos Estados Unidos, que ela hoje se arrepende de ter castrado mais de 10 mil animais ao longo da vida dela, e hoje ela está pagando o preço de cuidar desses animais na idade avançada. Os animais sofrem. Tá? Então, hoje, quem vira e fala assim, castração por si só, se bobear, está promovendo o mal-estar animal, o maus tratos animal. Então, assim, é muito complexa essa questão animal. Sim, sabe? Sem dúvida. Inclusive, tem muito assunto para a gente abordar, que em uma hora e meia, a gente não vai conseguir abordar nunca. Eu queria convidar você para participar de outras lives, até para a gente falar de muito mais assunto aí que vai faltar hoje. Entendeu? Porque o importante é as pessoas, eu acho que para o teu público que não está ligado à criação diretamente, eu acho que o mais importante para eles é saber o seguinte: hoje os criadores estão passando por isso, mas amanhã serei eu, enquanto proprietário de um animal, que vou passar. Número 1 é isso. Número 2 é entender que esse movimento do bem-estar animal, do projeto que existe, mais outro com nome bonito, né? Cadeia para maus tratos. Né? Eles cometem um monte de presepada, um monte de erros, e esses caras estão vindo em bloco. Eu consigo te dar 7 nomes de candidatos para o ano que vem relacionados à questão da causa animal. 7. Te dou 7 nomes assim, de bate-pronto, para deputados federais. Então, assim, vão infestar de gente lá e não tem ninguém fazendo contraponto que não seja o deputado federal Paulo Bengtson, lá do Pará, a deputada federal Carla Zambelli, o deputado federal Evair de Mello, o deputado federal Crisóstomos e o deputado federal Nelson Barbudo. Só que a causa animal não é o carro-chefe, não é a pauta principal de nenhum deles. Nós não temos nenhum representante lá que tenha a causa animal pelo lado bom, pelo lado que não é esse lado doentio, como sendo um deputado federal lá. Né? Eu tenho recebido alguns convites, né? Eu sou um cara, a gente já conversou antes, né? Você me entrevistou antes para poder estar aqui, então você já percebeu, eu sou um cara conservador, eu sou um cara cristão, eu sou um cara de direita, conservador,
e luto para poder fazer com que as pessoas tenham um bom senso de buscar o equilíbrio entre o homem, os animais e o meio ambiente. Sim. Isso é pelo que eu brigo. Então, eu estou aqui para defender o agro, eu estou aqui para defender os bons criadores, qualquer prática de maus tratos eu repudio em caráter peremptório. Então, assim, quero me colocar à disposição para quem quiser me perguntar alguma coisa, quem quiser sugerir algum projeto de lei, quiser me perguntar sobre os projetos de lei que existem. Existe um projeto de lei maravilhoso lá no Congresso Nacional, que é o 318/21. Esse projeto de lei ele visa transformar a atividade de criação de animais em patrimônio cultural, histórico e material do Brasil. Imagina o seguinte, olha só como que é fácil entender. Canicultura, gaticultura, piscicultura, ovinocultura, caprinocultura, suinocultura, bovinocultura. Criar é cultural, faz parte da nossa cultura criar animais, desde sempre. O homem cria animais já há 35 mil anos. Se vocês acham que eu estou falando alguma besteira, consultem as pinturas rupestres, e vocês vão ver que na caverna o homem já desenhava, que ele, acompanhado dos seus lobos e coiotes, ia atrás das caças. O homem... Eu até achei pouco tempo. Eu imaginei, desculpa te cortar, eu imaginei que seria muito mais do que 35 mil anos, pelo que as informações que a gente vê, que a gente estuda para tudo quanto é assunto, né? Para mim, muito mais do que isso. Existem, eu já vi relatos de 105 mil anos. Eu também já vi. O estudo de carbono 14, o teste de carbono 14 nas pinturas rupestres, eles conseguem verificar comprovadamente 35 mil anos. Por isso que a gente fala em 35 mil anos. Mas se você vier um pouco mais para perto, ali por volta de 8 mil anos antes de Cristo, você vai ter na mitologia grega que eles já falam a respeito de animais. Inclusive, existe um cão chamado Argo, que faz parte da mitologia grega. Se você vier mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo, na época das pirâmides egípcias, você vai ver que lá nas pirâmides eles cultuavam a águia, cultuavam os cães, cultuavam os gatos. Né? Basta ver os hieróglifos que estão nas paredes das pirâmides. Se você for estudar a história mesopotâmia, você vai ver que o homem começou a deixar de ser nômade naquela região e ali ele começou a praticar culturas agrícolas e culturas animais. Ele tinha animais para abate, ele tinha animais para caça, ele tinha animais para companhia e tinha animais para guarda. Sim. Então, assim, é uma coisa histórica do homem ter essa sinergia com os animais. É uma simbiose, é uma relação de simbiose com os animais. Um depende do outro. O coiote e o lobo andavam junto com os homens das cavernas pela facilidade de alimento que ele tinha. Ele auxiliava o homem na caça, o homem comia e deixava os restos para que ele comesse. Era uma relação de ganha-ganha. Sim, é verdade. Né? Então, na região Mesopotâmia, eu estudei muito, porque meu pai nasceu lá no Iraque, né? Meu pai veio lá de Bagdá. Meu pai já é falecido, tudo, né? Mas ele veio de lá. Ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Mas fica a curiosidade de você saber a tua origem e tal. E o meu sobrenome é Wahhabi, inclusive existe seita religiosa lá dos muçulmanos, lá que são tudo picareta, tudo louco, né? E é uma seita religiosa bem radical. E tem justamente o Wahhabita. Né? Se você pesquisar o Wahhabita, você vai ver, né? Que é o meu sobrenome e eu tenho uma descendência com esse pessoal. Wahhabismo, essas coisas todas. Então eu estudei bastante sobre isso daí e por isso que eu te falo, eu acho que 35 mil anos é pouco, mas, né? É o que dá para a gente confirmar, como você disse, né? Olha, o Rodrigo está dizendo aí uma coisa interessante, né? As leis existem, sim, elas existem. E hoje nós somos um dos países que mais possuem leis em defesa dos animais. Também é uma outra coisa bem interessante. O pessoal, assim, eles... É aquilo que eu falei, eles têm uma retórica muito boa, eles têm uma narrativa muito boa. Então, eles chegam e eles falam com palavras bonitas e cheios de propriedade, né, com relação aos animais, e gostam de usar o exemplo da Holanda. Então, eles contam uma história super mentirosa com relação à Holanda, de que na Holanda não tem mais animal errante. Realmente, na Holanda não tem mais animal errante. Show de bola. Aí eles pegam e começam a falar que na Holanda eles proibiram a criação de pugs, porque o pug, ele é um cachorro que ele tem a característica de ser braquicefálico.
ou seja, o formato do crânio dele é um pouquinho diferente, que pode causar problemas respiratórios. Não se proibiu a criação de pugs, se regulamentou a criação de pugs. Então, assim, o que é uma coisa que eu prezo, né? Eu prezo por leis que regulamentem e não por leis que proíbam. Eu sou contra leis proibitivas, salvo raras exceções. Nesse caso, por exemplo, muitas pessoas falam assim: se você quer comprar um cachorro, vá até o canil e compre lá diretamente, mas jamais compre um cachorro de um pet shop. Cara, eu acho que isso é um disparate total. Sim. Você pode comprar no pet shop, desde que o pet shop mantenha boas condições de exposição. Como é que eu vou... Eu sou um cara que venho da área comercial. A minha carreira profissional é de executivo na área comercial. Como é que eu vou querer fazer uma lei que proíba o pet shop de vender um animal vivo ali no espaço dele, no comércio dele? Então, assim, o comerciante do pet shop, ele encontra em mim um aliado, porque eu endosso, eu aprovo a venda no pet shop. Logicamente, desde que esteja bem instalado, desde que esteja com água, com alimento adequado, com condições de temperatura, de exposição. O animal não pode ficar exposto de maneira extenuante. Lógico. Ele tem que ter um tempo de descanso nessa exposição, tem que estar muito bem claro a procedência desse animal. Esse animal tem que estar microchipado para poder fomentar a posse responsável desse animal. O ideal é que seja um animal de raça pura, que tenha o registro genealógico do pedigree dele, mas se não tiver também, tudo bem. Sim, é um animal, é uma vida. Agora, vida. O que acontece, eu vou te falar uma coisa que é assim, a doutrinação que vem acontecendo no Brasil, não é de hoje, não é de 30 anos atrás. A doutrinação que vem acontecendo no Brasil, desde quando descobriram esse país, tá? Você fica à mercê do Estado. Você vai aprendendo a obedecer tudo que o Estado quer, sabe? E você acaba esquecendo que você tem seus direitos e seus deveres. Você acaba esquecendo isso, porque você só vai vendo seus deveres, só deveres, deveres, deveres. E você acaba esquecendo que você tem que cobrar, que você tem todo o direito de cobrar. Porque tudo que tem nesse país, quem paga é o cidadão. Toda a estrutura governamental que existe, quem paga somos nós. E nós esquecemos disso. As pessoas esquecem. Você falou uma coisa importante, doutrina. A esquerda é doutrinária. E ela é doutrinária a partir do momento que ela fala assim: não se preocupe em pensar, eu sei o que é melhor para você. É aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Esse que é o perigo. É um grande perigo. E aí o que acontece? Se a gente fechar hoje, tá? Já vai dar 1h20 já que nós estamos no ar. Eu queria que você falasse sobre o governo de São Paulo, sobre Dória, se ele quer acabar com os canis, né? E o que ele quer nessa área aí, o que ele fez, não fez, o que aconteceu aí até hoje no governo de São Paulo. Eu vejo que ele não fez nada, mas me fala você que é especialista da área, por gentileza. Tá, realmente, eu frequentei mais, né, com esse negócio de pandemia ficou meio complicado, mas eu frequentei bastante a Lesp durante o ano de 2019, quando inclusive teve a CPI da venda de animais, que foi um circo tão louco quanto a CPI da pandemia no Senado, tá? Certo. São comparáveis uma com a outra, tá? Sobretudo na gestão da CPI, é bem comparável. Quando chegou ao final de 2019, essa CPI encerrou, ela encerrou com uma ideia inicial de que deveria ser desenvolvido um projeto de lei para o Estado de São Paulo que proibisse a criação e a comercialização de cães e gatos em todo o Estado. Né? A nossa querida deputada Adriana Borgo resolveu fazer um voto em separado, e o voto em separado dela acabou vencendo o voto original do relator da CPI, e ela conseguiu fazer com que o resumo da CPI é que deveria ser criado um projeto de lei que visasse regulamentar a atividade de criação e comercialização de animais. O deputado estadual Márcio Nakashima, ele conseguiu em fevereiro protocolar um projeto de lei regulamentando tanto a criação, como a comercialização, como até mesmo os processos de adoção de cães e gatos em todo o estado de São Paulo. No mês de julho de 2020, isso passou pela CCJR, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A deputada Janaína Pascoal aprovou
esse projeto de lei do Márcio Nakashima com um substitutivo, fazendo algumas pequenas alterações, sobretudo no que tangia a castração e microchipagem. E isso daí foi para a Comissão de Meio Ambiente, e está lá parado. Né? E está lá parado na Comissão de Meio Ambiente, por quê? Até porque não é do interesse que esse projeto ande, porque com a formação dos membros que existem dentro da Comissão de Meio Ambiente da Alesp hoje, não é nem interessante que ande, porque os caras vão fazer besteira. Então tem que esperar mudar essa legislatura, porque a gente tem um problema político. Qual é o problema político? O Márcio Nakashima e a Adriana Borgo, eles fazem parte de um grupo de deputados estaduais chamado PDO, que é Parlamentares em Defesa do Orçamento, e eles fizeram pedidos de impeachment contra o Dória. Então, qualquer projeto de lei que venha com a assinatura deles, o Dória vai vetar. Então, assim, o Dória, ele não fez nada, nem que sim, nem que não, porque ainda não chegou na mão dele. E, em termos de decretar e querer fazer, eu desconheço que ele tenha feito realmente alguma coisa, mas também desconheço a informação de que ele queira proibir a venda de cães e gatos no estado de São Paulo. Eu desconheço essa informação, sim, tenho bom acesso a informações, eu nunca ouvi falar isso. Sim. Eu vi que teve um rapaz aí que colocou isso aí. Eu acho que a gestão do Dória no estado de São Paulo, foi o Odir, né? Eu acho que a gestão do Dória no estado de São Paulo foi uma gestão muito conturbada, até mesmo por conta do conflito que ele teve com Jair Bolsonaro na presidência da República. Então, ao longo desses 2 anos de mandato válido que a gente teve, né, 21 e 22, com o Dória no governo de São Paulo e o Jair Bolsonaro na presidência da República, eu acho que esse tipo de assunto ficou muito pequeno para a briga deles. Né? Eles estão se preocupando com outras coisas, sobretudo pandemia, vacina, máscara, não máscara, fecha comércio, economia a gente vê depois, e ficou muito nessa polarização desses assuntos econômicos, né? Aumenta o imposto de várias coisas, o imposto do leite, o imposto do carro usado, o imposto do arroz, o imposto do combustível, o imposto do gás, né? Então, assim, polarizou-se muito mais nessas questões do que a causa animal ficou meio que relegada a um 5º, 8º, 10º plano, né? Então, assim, eu vou tentar correr atrás dessa informação do Odir para poder verificar se isso aí realmente procede e tentar agir em cima disso para que não haja uma medida desequilibrada, né, para a população. Porque se você for parar para analisar, cara, eu vou falar aqui números macros, números Brasil, né, o mercado pet, ele hoje fatura 40 bilhões de reais por ano, ok? São 3 milhões de empregos diretos. 3 milhões. Os indiretos aí, né? Olha aí. É bastante. Então, quando você olha o tamanho disso, é muito grande. Desses 40 bilhões de reais, metade disso é alimentos. Então, são rações, alpiste, alimentações especiais, farelos, esse tipo de coisa. Coisas relacionadas à alimentação, ok? Então, metade da pizza é alimento. E a outra metade? A outra metade, ela é dividida em várias fatias. A maior dessas fatias são justamente os criadores. Só que o que a gente tem que entender dentro da cadeia pet? O criador, ele é que fomenta todo esse mercado para poder andar. Você acha que quem tem um cão vira-lata adotado, e eu não tenho nada contra vira-lata, não tenho nada contra adoção, nada, desde que seja feito de maneira séria e responsável, que é o que não tem acontecido. Você acha que o dono de um vira-lata, ele vai comprar uma ração super premium, high premium para o animal dele? Raramente, a massa não vai. Então, se você acaba com o mercado de cães de raça pura, de cães que são pagos, comprados, muitas vezes por valores bem altos, tem cão que custa 5 mil euros, tá? Então, assim, você vai ter o quê? Uma indústria que não vai se motivar mais a produzir rações de excelente qualidade, porque ela não tem saída, ela não tem demanda. Porque para vira-lata, você não dá uma ração de 250 pila o saco, velho. Você vai dar uma ração de 50. Se bobear, você vai comprar granel lá da mão para a boca ali para poder dar para o teu cachorro vira-lata. Então, assim, você vai ter uma piora na qualidade da produção industrial. A segunda maior fatia dessa meia pizza é justamente o mercado de varejo. O mercado do varejo é enorme. Você tem é gigantesco. Você tem uma outra fatia extremamente considerável dentro dessa meia pizza, que é o pessoal responsável por banho e tosa.
Hoje você tem várias pessoas que perderam o emprego, várias pessoas que estão tendo muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho e que se tornaram microempreendedores fazendo um curso de banho e tosa e abrindo um salão de estética pet na sua garagem de casa, para poder conseguir sobreviver. É verdade. Né? E aí você tem outros profissionais aí, você tem imprensa especializada, você tem os adestradores de animais, você tem os passeadores de animais, você tem o pessoal que faz traslado de animais, você tem os hotelzinhos de animais. Então, assim, é uma gama de serviços muito grande, mas muito... Você tem os próprios médicos veterinários, as clínicas veterinárias, os hospitais veterinários. Então, assim, é uma roda muito grande que já gira. E o sustentáculo disso são justamente os animais que saem de criadores. Só que dentro dos criadores, você tem realmente que chegar naqueles caras que não têm hoje uma boa qualidade de criação e orientá-los. Você tem que dar o benefício da chance para eles. Né? Sim, eu tenho um sobrinho, inclusive, né, que tem um pet na Barra Funda, e ele tem vários tipos de serviço lá, que é legal. A Marisa aqui está dizendo aqui, ó, nenhum candidato que diz ser da causa animal me inspirou confiança. Eu confesso que eu também, até hoje, eu não tinha acreditado em ninguém. Eu acreditei em você e estou acreditando muito em você. Sabe? Obrigado. Eu estou analisando alguns convites, mas ainda não me decidi. Sim, então, cara, estão apenas querendo pegar carona na onda da proteção animal, que cresceu muito para eleger-se e nada mais. Isso é verdade. Tanto que já tivemos né, alguns deputados aí que foram eleitos e não fizeram nada, né? A Letícia está dizendo aqui, ó, a causa animal é muito complexa, temos que ter leis mais específicas. Sim, verdade. Existem leis com segundas intenções. No Brasil, enquanto a esquerda tiver no poder, enquanto a esquerda tiver tantos partidos e toda essa situação que nós estamos passando, nós vamos ter muita lei que não serve para nada. Eu te digo com experiência própria. Eu sou formado em Direito, trabalhei no Direito há muitos anos. Larguei porque eu não aguentava mais. Fiquei doente, falei, eu não aguento mais. Isso é uma realidade, né? A Fabíola está dizendo aqui, ó, toda adoção precisa ser racional e não impulsiva. É verdade. A adoção consciente faz o bom trato do animal. Em nossa casa são os 3 cães vira-latas e 2 gatos, todos adotados e bem cuidados. Sim, é isso Posso mesmo. comentar essa frase da Fabíola? Volta lá para mim. Tem 2 pontos que eu gostaria de comentar. Ó, ela fala aqui, ó, que a adoção tem que ser racional e não impulsiva. Então, deixa eu te contar um negócio que você vai entender. As pessoas muitas vezes falam o seguinte: tem que acabar com esse negócio de venda de animal no pet shop, porque a pessoa vai lá e compra por impulso. Tá. Aí o que acontecia? Uma grande rede de varejo, ela vendia animais lá, ela vendia cães lá. E aí, esses protetores, que a gente carinhosamente apelidou de proteloucos, eles chegavam nessas lojas e eles diziam o seguinte, que era um maltrato aos animais ficarem ali expostos para serem vendidos naquele cubículo, naquele espaço pequeno, e não sei o que lá. Pressionaram tanto que essa rede deixou de vender animais e passou a doar animais. Então, ela pega animais de ONGs e coloca ali para programas de adoção, que aí não tem nada contra. Só que esses animais estão ocupando exatamente o mesmo espaço que os animais para venda ocupavam. Então, não é demagogia agora não ser maus tratos o animal estar ali exposto? Engraçado, e outra coisa, o que é mais fácil? É você comprar por impulso ou você adotar por impulso? Vou te explicar. Comprar por impulso demanda dinheiro. Você pode até adotar, comprar por impulso se tiver. Adotar, você está pegando de graça e ainda com o mote de estar fazendo uma boa ação. Então, é muito mais fácil você adotar por impulso do que comprar por impulso, certo? E quando ela fala aqui que ela tem 3 cães, vira-latas e 2 gatos, são todos adotados, bem cuidados. Parabéns! Quando eu falei assim, nós não somos contra quem compra ou quem adota. Para nós, porque assim, eles utilizam aquele discurso, não compre, adote. Você percebe que o discurso não compre, adote, ele não tem o animal como fim. Ele tem como fim a própria instituição que está promovendo essa adoção. O nosso lema é diferente. Compre ou adote, mas crie com amor. O foco é o animal. Aí o foco é o animal. Sim. Então, assim, quem está do lado do animal, cara?
E aí é justo. Sim. A Kelly está dizendo aqui, ó. A área pet traz hoje um leque de empreendimentos e comércio que sustenta outros segmentos, aves, roedores, aquarismo, caninos e felinos. Move um mercado autossustentável no Brasil. Aí, tá aí. Então, quer dizer, quando o cara vem, o esquerdista vem falar besteira, o que ele está fazendo, na verdade, é promovendo o desemprego. Essa é uma grande questão. Ele está promovendo o desemprego na área, numa área onde tem muito dinheiro envolvido, né? Olha lá, impossível pensar hoje quebrar esse segmento em um país que adotou animais como campanha, mexe em estruturas como camadas na economia do Brasil. Sim, é isso que a gente está falando. É isso. Então é muito complicado tudo isso. Bom, meu amigo, nós batemos 1h30, acho que você já está Foi cansado. mais que a gente pensou. Não, ótimo, sensacional. E até agora o pessoal está com a gente, está compartilhando, está aí curtindo o que nós estamos falando. Isso é muito bom. Fica o convite para mais uma. Tem mais aqui, ó. Tem mais uma pergunta aqui, do Sérgio Eduardo. E nós vamos terminar aqui com essa pergunta dele, tá? Precisa ter leis que protejam os animais? Ok, sim, tem que ter. Mas também tem que fazer leis para as pessoas que fingem serem protetores e estão nisso apenas para se promover, para ganhar dinheiro, sem dúvida, né? Tem que regulamentar direito tudo que a gente vê no Brasil, porque o Brasil, em questão de leis, tem muita lei, mas olha, eu vou te falar, é um desespero, né? Então, assim, olha, eu agradeço muito, quero que você faça a sua parte final aí, o Guilherme, né? Agradeço muito a todos vocês aí que participaram, né? Uma excelente noite a todos e queria que você desse aí seu... E fica aqui o convite para a próxima, tá, meu amigo? Tá bom, vou aceitar o convite, porque ainda tem mais coisas ainda para a gente poder falar a respeito disso e de outros temas que eu defendo também. Quero muito agradecer a você pelo convite, Munir. Quero agradecer muito a todos que estiveram aqui durante 1h30 me escutando falar de tantas coisas e talvez algumas pessoas possam ter aí acordado e falado, puxa, nunca imaginei que fosse assim. Eu acho que esse era o meu objetivo, de levar uma informação nova, que não é falada no nosso dia a dia, não é falada na mídia, da maneira correta, pelo menos. E desejar a todos aí muito boa noite, desejar que todos pensem bem com relação à causa animal, quando alguém falar de causa animal. Geralmente as pessoas com quem eu falo e eu explico, eu tenho a possibilidade de falar sobre a causa animal, as pessoas falam, puxa, cara, você me abriu os olhos, eu nunca tinha pensado nisso. E as pessoas mudam a concepção. O criador, ele não é um monstro. O criador, ele não é um bandido, não é um criminoso. O criador, ele fomenta a vida. Acho que essa é a mensagem final. Bacana, bonito, gostei. E mais uma vez a gente vai marcar aí, viu? A gente vai marcar uma próxima, tá? Eu agradeço a todos vocês aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima live, né? Vocês, como sempre, aí são um show à parte, né? O pessoal participa mesmo, isso é muito bacana. E um grande abraço a todos vocês, gente. Até a próxima. Talvez amanhã à noite nós temos uma outra live aí. Tá bom, gente? Excelente noite a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.